Glória a Jesus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Jesus. Que bom que nós estamos aqui nessa manhã de sábado. E eu fiquei feliz, irmãos, de ver que os irmãos no sábado de manhã acordam cedo e vêm para a casa do Senhor adorar a Deus. Isso é uma bênção. Estou muito feliz de estar aqui, muito agradecido com meu Deus. Eu costumo dizer que eu sou muito feliz com Jesus. Como se já não bastasse Jesus salvar a nossa alma do inferno, Ele ainda nos dá a oportunidade de testificar a respeito dele. Jesus realmente é uma pessoa maravilhosa. Eu não só aprendo Ele através dos meus pastores, mas Ele é tão bom que Ele tem se revelado a mim também, pessoalmente. E essa é a maravilhosa fé que nós temos no Senhor Jesus Cristo, que cada um de nós podemos ter uma comunhão estreita com Ele, porque Ele é Senhor e nos ama, e é amigo, e é companheiro para todas as horas. Quero agradecer também ao pastor Eglai, à pastora Gidalte por nos receber aqui. Muito obrigado pelo convite de eu estar aqui com os irmãos. Ao Zazá, à Esther, obrigado a todos os irmãos que têm nos recebido com muito amor e carinho. Trago a saudação do nosso pastor, a quem também sou agradecido muito pela oportunidade de deixar a gente dar uma escapadinha lá da Flórida e poder vir aqui com os irmãos. Agradeço bastante também e trago aqui a saudação do nosso pastor, dizendo aos irmãos que ele ama muito aos irmãos, ama muito a igreja. Vocês conhecem já o pastor Joel, é aquela pessoa amável porque tem aprendido isso do Senhor Jesus também, para a glória do nome de Jesus. Também agradeço a minha esposa e aos meus filhos, porque deixaram o papai dar uma saidinha também e dar um pulinho aqui. Nós temos passado um ano bastante interessante, mas isso fica uma outra hora contar. E tem sido realmente difícil a gente sair de casa por esses dias, mas eles foram bastante compreensivos com a gente e liberaram a gente para viajar, porque aquilo que a gente veio fazer aqui é dizer a respeito do Senhor Jesus. Então é importante vir para a glória do nome de Jesus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia e nessa manhã você buscasse se conectar ao trono da glória de Deus, como você tem feito até agora, porque eu tenho uma palavra do Senhor para o seu coração, que não foi eu que inventei ou da minha cabeça, é a palavra de Deus, amém? Abra sua Bíblia lá em Gálatas, capítulo 6, no tema do nosso trabalho. Aqui eu quero mais uma vez parabenizar esses jovens daqui por tão bonito trabalho, pelo jogral, pela intenção do coração dos irmãos. Tudo isso o Senhor tem em conta, viu? Tudo isso é semeadura, vocês estão plantando. E o Senhor está recebendo para a glória do nome de Jesus. Capítulo 6, versículo 7, diz assim a sua Bíblia e a minha também. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Porque tudo que o homem semear, isso também colherá. Pois aquele que semeia na sua carne, da carne colherá corrupção. Mas aquele que semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Amém. Uma das coisas que eu mais gosto, irmãos, a respeito da pessoa do Senhor nosso Deus, é que Deus não muda. Nós cantamos isso num dos hinos, eu acredito que no primeiro hino, que o seu amor não muda. Deus não muda. Deus é imutável. E apesar de que no nosso relacionamento humano a gente achar que a imutabilidade é um problema, a gente costuma chamar a gente imutável de teimosa. Você é teimoso, hein? Você não muda. A imutabilidade de Deus é exatamente o que nos garante que Ele cumprirá todas as suas promessas. Eu costumo dizer que as pessoas gostam de falar sobre as coisas novas que Deus faz. É tão maravilhoso quando Deus faz alguma coisa nova, e quando Deus cria na nossa vida alguma coisa nova. Só que quando alguma coisa nova acontece, ou quando alguma coisa nova deixa de acontecer, o nosso estado de espírito para com Deus às vezes muda. A gente tem a tendência de achar que Deus está mais bonzinho ou está menos bonzinho, dependendo da nossa situação atual. Eu gostaria de lembrar você que no pior dia da sua vida que você já viveu até hoje, e no melhor dia que você viveu na sua vida até hoje, todos eles foram um dia, porque Deus naquele dia deu o sol, Deus naquele dia deu o ar, Deus naquele dia deu tudo aquilo que você precisava para viver e para sobreviver aquele dia.
o fato de o sol nascer todos os dias e se pôr todos os dias no mesmo horário, o fato de todos os anos haver inverno, haver verão, haver primavera e haver outono, diz muito mais a respeito do grande poder de Deus do que aquele milagre isolado que aconteceu durante a sua vida. Diz muito mais a respeito de como Deus é bom e é maravilhoso do que aquela promessa específica que você espera. Então, o escritor aqui nos versículos onde está lendo, ele fala assim, olha, não se engane, não erreis, de Deus não se zomba. Ele está falando assim, Deus não mudou a maneira como Ele enxerga e vê as coisas. Deus não mudou da maneira como Ele estabeleceu o seu plano, a sua maneira de viver e os seus padrões morais. Deus não mudou. Aquilo que era pecado, quando Deus estabeleceu o que era pecado ou não, continua sendo pecado até hoje, mesmo que os homens não creem que aquilo é pecado mais. Eu gosto da carta aos Gálatas porque Paulo está levantando aqui vários assuntos. Ele começa na carta aos Gálatas dizendo de um encontro que ele teve em Jerusalém, onde ele percebeu que alguns irmãos estavam tentando fazer com que aqueles que haviam aceitado a fé no Senhor Jesus Cristo tivessem em si uma conduta daqueles que eram judeus. E ele começa a comparar, dizendo que a promessa e aquilo que Deus estabeleceu é muito maior do que simplesmente uma conduta temporal. E ele fala que a conduta temporal, na maneira de explicar, ela é menor do que aquilo que você tem para crer no Senhor Jesus Cristo e na fé imutável que nós podemos ter nele. Ao mesmo tempo que ele mostra essa diferença e chama eles para, olha, creia no Senhor nosso Deus, porque Ele é Deus, não porque você quer ganhar alguma coisa dele. Não faça para Deus da maneira como você acha que você tem que fazer, mas segundo a sua palavra, o sirva com sinceridade. E ao mesmo tempo que ele está dizendo isso e chamando eles a ter uma fé viva no Senhor, ele fala, olha, mas não se engane, ninguém zomba de Deus. Não vai achando que porque hoje nós temos uma grande liberdade para servir a Deus, aonde nós servimos, não se engane porque estamos nos Estados Unidos da América e aqui temos a liberdade de servir a Deus da maneira que nós cremos e queremos servir a Deus, que o servir a Deus é de qualquer maneira e que não há padrões para isso, que não há uma maneira de se conduzir na frente de Deus. Ele fala, de Deus não se zomba. Nós temos visto nos dias de hoje como tem se zombado de Deus, como as pessoas têm feito graça do nome de Deus, têm feito piada da conduta de Deus, têm chamado os crentes que procuram viver uma vida santa de pessoa cheia de farisaísmo, e aqueles que vivem uma vida da libertinagem, dos verdadeiros crentes que realmente entenderam o Evangelho. Se as pessoas estão prendendo a maneira de você servir a Deus nas condutas que você tem, elas estão fazendo aquilo que elas acusam você de fazer. Porque elas dizem que por causa de uma conduta diferente da sua, elas sim servem a Deus, enquanto na sua maneira de falar com o Senhor, estão zombando dele. De Deus não se zomba. Então o apóstolo Paulo, ele começa a dizer um dos padrões mais bonitos que Deus estabeleceu em toda a palavra. Eu gostei muito do tema, pastor, porque se tem um assunto que eu gosto de estudar na Bíblia, são as árvores. Eu gosto do assunto das árvores. Se você comparar durante toda a Bíblia, Deus compara o homem à árvore. Deus diz que o homem é uma árvore que dá fruto ou que não dá fruto. Deus fala que o homem que está servindo a Deus é uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Deus fala que uma família bem estabilizada tem a mulher como uma videira que cresce ao redor da casa e dá frutos. A primeira parábola da Bíblia, em Juízes capítulo 7, a parábola de Jotão, é uma parábola de quando as árvores se encontram para dizer qual das árvores, no reino das árvores, ia reinar sobre as outras árvores. Então existiu algum tempo atrás no Brasil, alguém que lançou um áudio no YouTube, fez muito sucesso, que ele falava assim, olha, o lavrador é Jesus e as árvores somos nozes. Lembra desse vídeo? Apesar de ser engraçado a gente dar risada, ele estava falando uma grande verdade. O lavrador é Jesus e as árvores somos nós. Mas toda árvore tem um princípio. E qual que é o princípio da árvore? A semente. Agora, a semente por si só, ela não faz nada, ela precisa ser plantada. O Senhor Jesus Cristo, num dos seus últimos discursos, quando Ele dá,
Na verdade, os gregos tinham se juntado, no dia que Jesus entra em Jerusalém, os gregos se juntaram porque queriam conversar com Jesus. Aí encontraram Filipe, disseram para Filipe falar para outro discípulo, para o outro discípulo falar com Jesus, que eles queriam conversar com Jesus. E Jesus, quando vê que, olha, os gregos estão aí querendo falar com o Senhor, ele fala assim, diga a eles o seguinte, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Jesus fala ali dos grandes princípios a respeito de uma árvore que dá fruto. Primeiro, antes da árvore dar fruto, a semente precisa de morrer. E aí Paulo está explicando, fala assim, dando esse princípio maravilhoso aos Gálatas, ele fala assim, olha, deixa eu falar para você, tudo que o homem semear, toda semente que você colocar na terra, toda semente que você plantar, você pode ficar tranquilo que você vai colher dela. Pode ficar sossegado. Se você plantou, você colhe. Existem algumas outras filosofias aí no mundo, por exemplo, a gente ouve muito falar aqui nos Estados Unidos, é um país muito sincretizado, existe muita mistura de fé, e principalmente os mais jovens já ouviram falar no instant karma, né? O cara fez alguma coisa de errada, já na hora já voltou para ele. Algumas pessoas costumam falar assim, você joga positividade para o universo e o universo joga positividade para você. Mas a realidade é que todas essas grandes filosofias que aí no mundo há, elas copiam esse padrão porque ele é imutável e Deus estabeleceu. Há coisas que são tão óbvias e tão claras que qualquer doutrina em qualquer lugar do mundo vai reconhecer elas. Sabe por quê? Porque Paulo fala isso lá em Romanos, no capítulo 1, fala assim, que as coisas que Deus estabeleceu, e pelo seu poder, e a maneira como Ele fez a natureza, só isso já testifica que há um Criador e que Ele fez todas essas coisas. Quando então os homens observam a respeito dessas coisas, e eles entendem isso, eles tendem a tirar uma vantagem dizendo que não foi Deus quem fez, mas foi outra pessoa. Paulo estabelece isso muito claro, de Deus não se zomba. Tudo que você semeia, você colhe. Eu acho tão maravilhoso, irmãos, que Deus, Ele, quando nos deu o livre-arbítrio, Ele permitiu que a gente semeasse na vida o que a gente quisesse. Não é? Você pode plantar o que você quiser. Se você quiser plantar banana, você planta. Se você quiser plantar melancia, você planta. Se você quiser plantar abacaxi, você planta. Laranja, limão, o que você quiser na vida, você pode plantar. Só que tem uma coisa. Se você plantou laranja, você não vai colher limão. Se você plantou melancia, não espere um abacateiro. Porque Deus é tão bom que permite você plantar o que você quiser, mas é tão justo que não vai lhe permitir colher alguma coisa que você não plantou. E isso já é motivo para nós arregalarmos os olhos e prestar atenção no tipo de semeadura que estamos fazendo na nossa vida. Paulo continua falando, fala assim, olha, aqueles que plantam na carne, da carne eles vão colher corrupção, mas aqueles que plantam no Espírito, colherão do Espírito a vida eterna. Ele coloca dois padrões muito claros à nossa frente. Ele fala, tem coisas que nós plantamos que são temporais, são terrenas, são carnais. E há coisas na vida que nós plantamos que são espirituais, são eternas e são para sempre. Apesar de ele usar o padrão de plantar no Espírito, dizendo aqueles que plantam no Espírito Santo e através de Deus, há muita gente plantando na carne que também vai colher de maneira eterna a perdição das suas almas. Isso fica muito claro e muito evidente para nós quando nós observamos quantas pessoas têm confiado na força do seu braço para sobreviver ao dia mau. Quantas pessoas têm confiado naquilo que ela pode fazer e naquilo que ela pode criar para conseguir sobreviver o dia mau. Quando houve a transição de reino em Israel, uma das coisas que Davi fez logo de início foi restaurar o culto ao Senhor da maneira como se devia. E quando eles saíam à batalha, ele fazia questão de, no meio do povo, falar assim, olha, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Alguns estão achando que o fruto na vida deles vai vir daquilo que ele investiu. Alguns estão achando que o fruto na vida dele vai vir dos diplomas que ele tem pendurado na parede.
Outras pessoas estão crendo por certo que o fruto da vida dele vai ser quando o cartão verde do governo americano chegar no seu correio. Outras pessoas estão com a garantia certa de que quando seus filhos fazerem 21 anos de idade, eles vão garantir aquilo que eles tanto plantaram na vida dele para que eles tivessem. Tem pessoas que acham que os frutos na sua vida estão vindo porque há muito tempo atrás eles plantaram e regaram a decisão de vir aos Estados Unidos da América. Mas tem outros que diariamente estão colhendo o fruto que vem do céu, dizendo: Senhor, mais uma vez a sua misericórdia foi fiel comigo e me alcançou no dia de hoje. Mais uma vez eu pude ver as suas mãos trabalhar ao meu favor. Mais uma vez eu pude sentir a sua presença na minha vida, e se eu não tivesse nada mais, isso bastava. E se nada mais na minha vida houvesse, isso bastava. Nós vemos isso muito claro na semeadura, na vida de um grande homem de Deus chamado Moisés. A palavra de Deus conta a vida de Moisés com alguns detalhes bastante interessantes. Ela não está completamente contada, existe muita coisa por aí que conta paralelamente a vida de Moisés, mas eu não quero me ater a nenhuma delas, simplesmente aquilo que a palavra de Deus diz. Lá no capítulo 11 do livro de Hebreus, contando a história de Moisés, o apóstolo, que eu acredito que escreveu a carta aos Hebreus, o apóstolo Paulo, as Bíblias mais antigas vinham escrito o apóstolo Paulo, mas o escritor da carta aos Hebreus, ele está falando o seguinte: olha, quando Moisés, pela fé, ele não quis ser conhecido como filho da filha de Faraó, e rejeitando as ofertas do Egito, decidiu pegar aquele povo e ir para uma terra que Deus ia mostrar, vendo o produto que ele ia receber muito melhor do que qualquer outra coisa que ele podia ter na terra. Quando nós observamos a palavra de Deus e o início do Êxodo, e na carta aos Atos dos Apóstolos também fala a mesma coisa, nós vemos que essa realidade que se cumpriu na vida de Moisés nem sempre foi verdade. Nem sempre Moisés se comportou assim. Moisés, a palavra de Deus fala que ele foi criado lá no Egito e conheceu tudo a respeito da ciência do Egito. Foi um homem muito capacitado. Conheceu de física, de química, de geografia, das religiões do Egito, de astronomia. Eles eram muito sábios nessa área, astronomia, astrologia. Se você vai, por exemplo, lá no Egito, você descobre que as pirâmides, elas estão apontadas para certas estrelas no céu com uma precisão milimétrica. Impressionante que naquela época as pessoas conseguiam fazer aquilo. Moisés foi treinado exatamente nessa cultura. Um homem extremamente capacitado, com visão, um general de guerra. Venceu várias guerras para Faraó, um homem potencialmente um grande líder e potencialmente uma pessoa de grande fibra. Mas a palavra de Deus chega que, dado o momento, ele sai do palácio e vai ver seu povo. Vai com todos aqueles diplomas na parede, os badulaques, quem sabe, vestido como general, andando no meio do seu povo, e fala assim: olha, eu sou um que saiu do meio de vocês e venci. Eu sou um que saiu do meio de vocês e alcancei alguma coisa. E agora que eu alcancei alguma coisa, eu vou retribuir ao meu povo. E agora que eu cheguei em algum lugar, eu vou retribuir ao meu povo. Moisés não reconhecia que, na verdade, tudo aquilo que estava plantado na vida dele, ainda estava plantado na carne. Ainda era o tempo da carne. Ele confiava mais no benefício do que Deus deu, do que no Deus que dá benefícios. E ele chega tentando apartar uma briga. Um deles, no dia anterior, na verdade, ele apartou uma briga entre um egípcio e um judeu e acabou matando o egípcio. No outro dia ele chega para apartar uma briga entre dois irmãos, dois do seu povo, dois judeus. E a hora que ele tenta apartar a briga, um dos judeus olha para ele e fala assim: escuta, quem colocou você esse juiz sobre nós? E você vai matar um de nós, igual você fez ontem com o egípcio? A vergonha de ser descoberto, de que tudo que você, na verdade, está colhendo na sua vida, ainda você está colhendo na carne. Já passou por alguma vez que você achou: agora as pessoas vão me respeitar por causa disso na minha vida, e elas não te respeitam? Agora sim eu cheguei num patamar onde as coisas vão acontecer da maneira que eu quero, e elas não acontecem? Sabe por quê? Porque esses eram frutos plantados na carne. Eles não revelam a glória que há no Espírito para a sua e para a minha vida.
Moisés sai de lá envergonhado, foge, vive anos no deserto, anos separado de tudo aquilo que ele havia crescido. E quando não tinha mais nada na vida dele, que até o rebanho que ele estava cuidando, nem dele era do sogro. Capítulo 3 fala que ele foi, capítulo 3 de Êxodo fala que ele foi para trás do deserto, com as ovelhas do seu sogro. Irmão, se o deserto é um lugar difícil, você já imaginou para trás do deserto? Se o deserto é um lugar ruim, você já imaginou atrás do deserto? A gente costuma no Brasil ter aquele velho ditado popular, lá onde Judas perdeu as botas, né? E alguém que vai mais longe fala assim, não estou onde Judas perdeu as botas, eu estou onde Judas perdeu as meias, porque as botas ele perdeu antes. Moisés estava lá onde Judas perdeu as meias, para trás do deserto. Naquele lugar abandonado, 40 anos depois que ele havia fugido do Egito, Deus, pela primeira vez na vida de Moisés, fala com ele. Moisés havia tido promessa de Deus, mas Deus nunca havia falado com Moisés. Pode pegar na sua Bíblia. Moisés nunca tinha tido uma experiência com Deus, agora com 80 anos de idade, num pedaço de arbusto queimando no deserto, num dia simples de sol, ele percebe, peraí, esse arbusto queima, mas não acaba? Peraí, está pegando fogo, mas não termina? Que negócio é esse? Pois é, Moisés, agora que eu chamei a sua atenção para mim, eu vou falar com você. Lembra da semente, irmão, quando a gente planta? Se ela não morre, ela não germina. Há coisas na sua vida que você tem esperado Deus responder. Eu venho como profeta do Senhor te falar, finalmente isso morreu, agora vai germinar. Essas expectativas que você tinha a respeito disso que você vem tentando plantar e ver o Senhor levantar, morreu. Amém. Agora germina. Agora cresce. Porque agora vem o Espírito de Deus e envolve essa semente que você plantou. E a água que você rega com a sua fé vai fazer isso crescer para a glória do nome de Jesus. Nessa manhã, irmãos, eu queria dizer para você, onde o seu coração tem crido que o seu futuro vai realmente ser glorioso? Nas suas expectativas humanas daqui para frente? Ou você tem confiado naquilo que trouxe você até aqui, na misericórdia de Deus? Você consegue reconhecer Jesus naquele dia mau? Você consegue reconhecer a graça de Deus naquele dia ruim que você passou? No ano de 2013, nós fomos ministrados por um irmão em Chicago, Dr. Lyle Dorset, e ele falou assim para a gente: todos os dias antes de dormir, eu oro com a minha esposa, todos os dias. E eu e ela temos uma disciplina de agradecer por 10 coisas que aconteceu de bom naquele dia. Nós nos damos as mãos e nós agradecemos por 10 coisas, eu 10 e ela 10. A respeito de alguma coisa que o Senhor fez para nós naquele dia. Inclusive no dia que a nossa filha morreu. Inclusive naquele dia mais duro da nossa vida, que a nossa filha havia morrido, nós nos demos as mãos e agradecemos por 10 coisas boas que o Senhor fez conosco naquele dia. Você já imaginou a disciplina de um coração como esse? De conseguir reconhecer a Deus no dia mais escuro da sua vida, que o Senhor ainda continuava germinando uma semente que ia ser glorificada para o nome de Jesus. Jó, na sua maneira pior que ele estava, a sua Bíblia diz assim: ainda que ele me mate, nele esperarei. Ainda que eu morra dessa maneira, eu vou continuar esperando nele. A mulher dele fala alguma coisa, Jó, amaldiçoa o seu Deus e morre. Eu aceitei o mal de Deus e não vou aceitar aceitei o bem de Deus e não vou aceitar o mal? Não, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. É Jó que compara a vida humana mais uma vez a uma árvore. Ele fala assim, olha, há esperança para a árvore que quando for cortada, ficar seco o seu tronco, envelhecida a raiz, mas ao cheiro das águas ela germina de novo. E ela dá fruto e ela cresce.
e não cessarão os seus renovos. Paulo começa dizendo mais uma vez: não erreis. Aqui é um lugar onde você não pode estar errado, aqui é um lugar onde você não pode errar. Que tipo de semente você tem plantado, você não pode errar aqui. Tem coisa na vida que a gente erra, tem volta. Tem besteira que a gente faz, que a gente volta atrás e consegue consertar. Mas aqui é um lugar, Gálatas, que vocês não podem errar. Vocês vão plantar e vocês vão colher. Não seria muito melhor, então, se colhêssemos no Espírito? Moisés, então, é chamado por Deus, é transformado pelo Senhor, vai e faz uma grande obra. Mas existe também uma outra pessoa que passou por grandes momentos de dificuldade. Eu gosto muito da história de Gideão, porque Gideão, quando é encontrado por Deus, ele de novo é encontrado malhando trigo no lagar. Isso é muito importante, sabia? Malhando trigo no lagar. Porque aqui existem duas coisas muito interessantes a respeito. Número 1, é que o lagar não é lugar de malhar trigo. O lugar de malhar trigo é na eira. E ele fazia isso, e a Bíblia conta para a gente, lá no começo de Juízes, capítulo 6, que ele estava fazendo isso porque ele estava com medo dos midianitas. Então, acontece duas coisas aqui muito interessantes. Primeiro, não era porque o povo estava debaixo do jugo dos midianitas que Gideão ia deixar de fazer aquilo que ele precisava de fazer. Não era porque lá fora estava difícil que ele ia parar de deixar de servir a Deus da maneira que ele precisava de servir. Não era porque as coisas não estavam indo bem que ele ia deixar de cuidar da família dele do jeito que ele precisava de cuidar. Não era porque as coisas não andavam da maneira como ele esperava que ele ia fazer aquilo que ele precisava de fazer. Gideão tinha fibra nessa questão. Mas outra coisa que fica clara é que o anjo aparece dele e fala assim: varão valoroso. Como assim varão valoroso se ele estava escondido, malhando trigo no lagar? Como é que o varão valoroso se ele estava escondido? Por que ele era varão valoroso? Sabe por quê, irmão? Porque quando você olha uma semente de laranja, se você é uma pessoa que não conhece do material, você fala assim: isso aqui é semente do quê? Você não sabe. Agora, aquele que fez a semente, quando olha para ele, já vê a árvore pronta. Aquele que designou a semente para ser o que ela vai ser, quando vê a semente, já vê um cacho cheio de laranja, uma árvore cheia de laranja. Ele já vê aquela árvore bonita, cheia de laranja, dando laranja docinha a seu tempo. Aquele que colocou você aqui, ele olha para você e enxerga você onde ele vai te colocar, ainda que você não veja. Gideão ainda não tinha todo aquele valor, mas Deus, quando encontra com ele, ele fala assim: olha, quando você chegar no lugar onde eu vou te colocar, quando finalmente essa semente que nós estamos plantando aqui hoje germinar, vai ser uma glória tão grande, Gideão, que eu já vou te chamar hoje naquilo que você vai viver amanhã. Que eu já vou te dizer hoje aquilo que vai acontecer com você amanhã. É tão bom, irmãos, quando nós temos fé no Senhor, de crer que vale a pena semear naquilo que Deus nos deu para semear. Que vale a pena colocar as nossas vidas naquilo que Deus disse para que nós coloquêssemos as nossas vidas. Ontem eu estava lembrando, junto com o pastor, eu contei acho que minha vida inteira para o pastor e para a pastora ontem. Eu estava lembrando dos primeiros dias quando eu cheguei nos Estados Unidos. Desviado, cheio de problema. Cheio de problema pessoal, cheio de problema de caráter, aquilo que eu olhava a vida e a maneira como eu pretendia viver minha vida era completamente diferente. Mas o Senhor um dia me chamou durante um culto de oração. Era uma quarta-feira, muito simples na igreja, campanha de jejum e oração, decidi orar de verdade aquele dia. Eu falei assim: você quer saber? Tanto tempo na igreja, né? Hoje eu vou orar de verdade. Eu sei que Deus ouve, então eu vou fazer hoje de verdade. Jesus me renovou com o Espírito Santo aquele dia. Minha vida mudou de uma maneira... Só que quando eu saí para fora da igreja, eu ainda estava com a mesma roupa, eu ainda tinha o mesmo corte de cabelo, eu ainda tinha a mesma aparência. Aquele dia as coisas continuavam do mesmo jeito, mas alguma coisa aconteceu dentro de mim. Sabe qual que é o problema com a gente, irmão?
é que Deus marca um dia para mudar a nossa vida, e a gente não crê que aquele dia mudou no dia seguinte. Esses dias atrás, da minha casa, até onde a gente estava morando algum tempo atrás, foi a primeira vez que eu morei numa casa que tinha quintal. Eu falei, quer saber? Já que eu estou morando numa casa que tem quintal, eu sou lá de Tupã, lá no interior, né? A irmã aqui também é de Tupã. A gente morou pertinho do outro, a gente nem sabia, ficamos sabendo hoje. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou lá no Home Depot, vou comprar aquelas sementes que tem de hortaliças e vou plantar lá no fundo de casa, porque já vai ter tomate. Aí eu vou pegar um tomatinho lá atrás de casa, vou cortar para fazer a salada, um alface. Comprei todas as sementes e tal, fiz um cercadinho, cavei, coloquei a semente lá dentro. No outro dia eu vim e reguei, no segundo dia eu vim e reguei, uma semana depois eu vim e reguei, um mês depois eu vim e reguei. É separado isso, tá? Primeiro dia, segundo dia, uma semana depois um mês. E aí eu fiquei decepcionado, eu falei, por que a semente não germinou? Por que a semente não cresceu da maneira que ela havia de ter crescido? Essa semente tem problema. Essa semente é falsa. Não. A minha conduta, o meu effort, a minha maneira de fazer é que era falsa. A minha maneira de insistir é que não era completa. Sabe por que muitas coisas não se cumpriram na sua vida hoje? Porque você creu na segunda-feira, mas na terça você parou. Você regou na segunda-feira, mas na terça você não fez mais. E saiba de uma coisa, que se você não está regando para o Espírito, você está regando para a carne. Se você não está regando aquela semente do Espírito, você está regando a semente da carne. A sua força para trabalhar vai acabar, o seu dinheiro vai acabar, mas aquilo que você plantar para Deus, se você regar da maneira como Ele pediu, não acaba, porque Ele que dá crescimento. Não termina, não muda. Você vai receber do Senhor. Você vai receber aquilo que Deus lhe disse que você vai receber, se você não parar. É necessário que hoje, nesse sábado de manhã, esse dia que os jovens colocaram, eu vi na nossa live, está escrito aí, dia de consagração. Você tome uma decisão na sua vida, completamente consciente de que Deus é um Deus imutável. Que se você tomar um passo com Deus, você pode ter certeza que uma pessoa que não muda naquele passo que Ele deu com você é Ele. Deus não muda. E número 2, que se você permanecer fazendo assim, Deus vai lhe dar paga de tudo que você fizer. Você não pode errar nessa parte. De que alguns anos, a partir de hoje, você vai se lembrar desse dia, dessa manhã, e de algo que você recebeu da parte de Deus, por causa de uma decisão que você tomou. Você já pensou Moisés quando chegou lá no Egito? De volta? Eu fico pensando por mim, a Bíblia não conta isso a respeito, mas a gente gosta de imaginar. Será que ele olhou e falou assim, será? Será? Rapaz, ir lá no faraó e falar aquele negócio. Será que eu não estava meio doido não, no deserto? O deserto é quente, né? O fogo fica batendo na cabeça. Será que eu não ouvi errado? Aquele irmão lá que mandou aquela profecia para mim estava muito feliz, né? Estava muito abençoado, os irmãos estavam todo mundo falando língua estranha, então aquilo lá era só, o pessoal estava emocionado, né? O pessoal estava muito emocionado. Você acha? Eu? É que está doido. Você já pensou, ficou pensando, Davi quando voltou da casa do pai dele de volta para o pasto? Chega na casa dele, olha, ninguém come enquanto o mais novo não chegar. O mais novo chegou, diz que ele chegou na porta. Samuel já tirou o chifre para fora com óleo dentro, já derramou na cabeça dele. Ele entrou para dentro de casa, eles comeram junto, terminou o almoço. Davi, suas ovelhas estão lá no pasto te esperando. Mas eu não sou rei? É, mas ainda não. Hoje a gente só plantou a semente, ainda vai chegar o tempo. Essa árvore ainda tem que crescer ainda. Essa semente ainda tem que morrer. A Bíblia fala que alguns capítulos depois, Davi chega para levar pão para os irmãos dele lá na guerra. De novo, continuou sendo o mesmo menino de servicinho pequeno. Mudou nada, aparentemente. Aí ele chega com um pedacinho de queijo, um pedacinho de pão para os irmãos dele. Aí ele fala, que zoada é essa aí que está acontecendo aí?
Por que eu estou ouvindo essa zoada aí na frente aí? O pessoal gritando aí. Isso é um filisteu aí que está desafiando a gente. Mas como é que o cabo faz isso com o exército de Deus e ninguém faz nada? Os irmãos dele olham para ele e falam assim, bem eu sei a sua pretensão, viu, rapazinho? Sabe que a gente não sabe quem você é? Essa pretensão aí. Agora fui ungido rei, Não, aqui não tem nada para você, não. E a gente conhece, não, eu vou lá, eu vou guerrear. Quem acreditava, irmão? Nem os irmãos dele acreditavam. Samuel está doido, foi em casa lá, você acha? Menino? Não tem nada a ver, é que eu já sei o que foi, sabe o que foi, Abinadab? Eu entendi. Tem pessoal que é comentarista de profecia, já viu? Ele comenta a profecia, comenta a promessa. Não, é porque é assim, vai funcionar assim, você vai ver. Aí quando alguma coisa que não encaixa na cabeça dele, ele começa a comentar. Eu já sei o que foi, sabe o que é? Samuel está velhinho. Aí diz que ouviu a voz de Deus, foi lá em casa, desceu lá para casa, aí chega, passa 1, passa 2, o pai tem 7 filhos. Falou que foi lá em casa ungir rei. Nenhum dos meninos e aí tem mais algum menino, por quê? Porque ele tinha ouvido a voz há algum tempo atrás, agora não ouviu de novo, aí fez maior confusão lá em casa, aí para não sair do nada, ele pegou e mandou chamar Davi. É isso aí. Está tudo doido esse Samuel aí. Só que Deus tinha marcado aquilo na vida de Davi. Você tem achado as promessas de Deus doida, né? Você tem achado as coisas que Deus falou para na sua vida que Ele vai fazer doida, loucura no estado que você está hoje. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Paulo, quando escreve lá para os Romanos, ele fala assim, porque Deus fez as coisas loucas para confundir as sábias, e as que não são para confundir as que são, para que quando as pessoas chegarem na frente de Deus, ninguém se glorie. Outra história que eu amo a respeito de semeadura, e principalmente da semente da fé, é Abraão, que quando Deus chama ele, o homem tem 75 anos de idade. Aí Deus chega para ele e fala assim, olha Abraão, é o seguinte, sai da tua parentela e do meio dos teus, porque eu vou levar você para uma terra que eu vou te mostrar, e vou fazer você uma grande nação, você e a sua esposa estéril. Eu costumo dizer, já disse isso para os jovens lá na igreja algumas vezes, que se hoje a gente visse na igreja algum profeta se levantar no meio da igreja, chegar para o casal de ancião na igreja e falar assim, olha, vocês vão ter um filho, no final do culto ia ter pelo menos 4 irmãos para falar assim, você é um irresponsável de dar uma profecia dessa para um casal de velhinho. Você sabe que a vida inteira eles quiseram um filho, agora você vai fazer um negócio desse? Coitado dos velhos. Agora filho, você é louco? A mulher já tem mais de 60 anos de idade, você vai dizer que vai ter filho? Como é que você vai fazer um negócio desse? Tem semente que parece loucura, não é? Mas aí vem, na idade de 99 anos, Deus deu um filho para Abraão. Um filho da promessa, que nasceu da esposa dele. E desse filho foram benditas todas as famílias da terra. Porque através dessa linhagem, nasceu o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Quem diria? Deus disse. Quem imaginaria? Deus sonhou. Quem podia dizer que isso seria verdade? Deus disse que era verdade. Mas alguém precisou plantar, ao invés da carne, no coração. Pastor, eu queria fazer uma oração por esse povo, posso? Fique de pé, por gentileza. Eu acredito, irmãos, que a palavra de Deus diz assim, que não é pelo muito falar, mas é pelos sinais que Deus tem dado. O Senhor tem sinalizado no seu coração nessa manhã, que você por muito tempo tem plantado na sua vida em lugares que aquilo que germina e dá fruto, você acha que é grande coisa, mas não é. O tempo passa e aquilo acaba. Eu estava pensando antes da gente subir aqui, uma coisa muito interessante. Surgiu agora há pouco tempo atrás, lá na Flórida a gente gosta muito de melancia. Lá na Flórida tem muita melancia. E surgiu há pouco tempo atrás a melancia sem semente, né? A gente ama melancia sem semente, não é verdade? A gente às vezes abria aquela melancia, no passado, a gente abria aquela melancia geladinha, e aí ela estava tão bonita por fora, a gente imaginava ela por dentro, mas tinha tanta semente. Assim, poxa, metade da melancia é semente, não é? Queria que ela fosse menos semente, para a gente desfrutar mais da melancia, do fruto. Mas você sabe que a melancia sem semente é um desastre para a melancia?
A melancia sem semente é um desastre. Sabe por quê? Porque se a gente só comer melancia sem semente, sabe o que vai acontecer? Já não tem mais melancia. O que faz a continuidade de um fruto é a semente que ele dá. O que faz esse fruto que a gente planta de maneira eterna é porque quando a nossa vida termina, ele é semente para as próximas vidas. Ele continua germinando para aqueles que vêm. Ele continua estabelecendo um padrão que, quando você planta aquela semente, 100 anos daqui, é o mesmo fruto que havia há 100 anos atrás. A semente mantém a eternidade daquilo que a gente faz. Mas a gente tem ocupado a nossa vida tanto com as nossas coisas, que a gente só quer desfrutar do fruto, não quer mais semente. Deixa eu falar para você. O Senhor, nessa manhã de consagração, Ele falou para a gente parar de olhar aquilo que nós estamos fazendo de maneira terrena e começar a olhar para aquilo que nós estamos fazendo para Jesus. Talvez você pense que... Talvez não. Você chegou aqui hoje pensando que era mais um dia que você ia prestar um culto a Deus, que era mais uma celebração religiosa na sua vida. Mas Deus está te convidando para começar uma nova semeadura com Ele. Nessa plantação que você vai fazer diante do Senhor, o Senhor hoje vai lhe dar um novo dom. O Senhor hoje vai te batizar com o Espírito Santo. O Senhor hoje vai lhe confirmar uma promessa. O Senhor hoje vai lhe fazer uma profecia. Mas deixa eu falar, isso é importante. Se você hoje foi elevado por Deus a uma nova realidade da sua fé, por favor, quando você voltar para o dia a dia, continue regando aquilo que você recebeu hoje. Eu contava para o pastor e para a pastora ontem a respeito disso, e foi muito claro para mim que quando eu namorava a minha esposa e eu entendi que Deus tinha me chamado. Eu entendi que Deus tinha me chamado. Eu falei assim, Deus me chamou. Logo depois que eu cheguei nos Estados Unidos, eu cheguei todo atrapalhado. E com pouco tempo nos Estados Unidos, que eu comecei a tentar andar direito, o meu pastor me deu uma grande oportunidade. Ele me chamou para trabalhar na igreja, no escritório da igreja. E eu me senti tão privilegiado com aquilo, mas o dia que eu pisei no escritório da igreja para trabalhar, eu trabalhava com a parte de mídia, editando os vídeos, e eu fui para trabalhar nessa área porque era claro a necessidade da igreja de alguém para poder carregar a parte pesada. Você sabe, eu não fui chamado naqueles dias para ir para a igreja para trabalhar de ser teólogo. O pastor não me chamou para aquele dia, a ideia inicial não era colocar um rapaz para pregar. A ideia inicial era um trabalho que precisava de ser feito, digno, lindo, maravilhoso para Jesus. Mas um trabalho com os braços que precisava de ser feito. Quando eu entrei naquele escritório e eu olhei a oportunidade que Deus me deu, eu falei assim, Deus não me trouxe aqui para isso. Não porque eu não quero fazer, não porque eu sou melhor, não. Eu falei assim, isso aqui é o começo de alguma coisa que Deus vai fazer na minha vida. Hoje começou alguma coisa, hoje foi plantado alguma coisa vai acontecer. Aleluia. E eu lembro que eu namorava com a minha esposa e a gente fazia muito parecido com os irmãos, a gente alugava uma igreja, e o meu trabalho era nos domingos montar todo o equipamento de mídia e desmontar. A gente montava todas as câmeras, colocava as câmeras no lugar, depois do culto ficava desmontando, chegava primeiro do que todos os irmãos, ia embora de todo mundo, depois que todo mundo. Às vezes chegava no grupo de jovens para almoçar, ou na verdade para jantar depois do culto, naquela época a gente fazia os cultos à noite ainda, e estava todo mundo já na sobremesa terminando, e eu chegava lá, posso pedir? E era o último a pedir, chegava com a minha namorada, e aí minha namorada ficava falando assim, meu Deus do céu, poxa, não tem ninguém mais para fazer isso com você, não tem ninguém mais para te ajudar nisso aqui, não tem ninguém para terminar de desmontar essas coisas com você, você precisa sempre ser o último. E eu lembro que naquelas discussões eu falava assim, filha, deixa eu falar uma coisa para você, eu entendi que Deus me chamou, e eu sei que talvez não fazer esse tipo de trabalho e trabalhar durante a semana em outra coisa, daria outros tipos de lucro para mim. Eu poderia ter um ganho financeiro completamente diferente do que eu tenho, mas Deus me chamou, e deixa eu te falar uma coisa, eu creio hoje, estou crendo assim, que eu nunca vou fazer menos para Jesus.
Eu tenho certeza absoluta que isso aqui é só o início. Alguém tinha prometido alguma coisa para você, Will? Não. Passou quando você entrou na igreja e falou assim, isso aqui é um curso preparatório para pastor? Não. Alguém falou o seguinte, a gente começa desse jeito, aí depois você vai aprendendo Bible College e a gente consagra você. De jeito nenhum. Nunca ninguém falou isso, mas dentro do meu coração Deus plantou uma semente que eu falei assim, compensa aguar ela todos os dias. Hoje, 11 anos depois, a convite dos pastores, eu estou aqui em São Francisco e eu vim para ministrar a palavra de Deus. Um sonho que Deus plantou no meu coração há 11 anos atrás. Que eu vou ser sincero para você, tinha dias que eu reguei com lágrimas. Teve dias que eu não reguei com alegria, que eu não reguei enxergando. Eu reguei porque foi aquilo que sobrou, lágrima para descer em cima, porque eu falei, acabou. Depois dessa discussão, depois desse problema, depois desse levante, acabaram com a minha esperança de algum dia fazer aquilo que Deus sonhou para mim fazer. Mas por causa de uma fé que Deus colocou no meu coração e de crer que Ele é imutável e que a semeadura que eu fiz com Ele, eu não errei. Eu estou aqui hoje para dizer para você, Ele não muda, Ele não cessa, Ele não para. Se você plantar diante dEle e regar com os seus sonhos, até mesmo com lágrimas, Ele vai fazer germinar. Foi nesses dias que Deus me deu ministério, foi nesses dias que Deus me deu sonho, foi nesses dias que Deus me deu palavra, e foi por causa desses dias que hoje eu tenho um testemunho para te contar. Para que você creia também, que se é possível para o caipira de Tupã, muito mais para você, que o Senhor já estabeleceu um plano ainda maior para glorificar o nome dEle na sua vida. Seja qual for o tipo de semente que você queira plantar diante do Senhor, eu quero convidar você aqui à frente. Se você quer hoje começar um tempo novo na presença de Deus, de uma nova semeadura, de um novo tempo, de uma nova história, você pode. Alguém pode dizer assim, Will, é o seguinte, meu irmão, você não conhece a minha vida, não tem condição de eu estar aí na frente. Eu fiz muita besteira, eu errei muito, eu pequei demais, eu tropecei muito nas palavras e hoje eu estou nessa situação. Olha, é muito bonito isso que Deus faz da vida dos crentes, mas para mim isso não serve. Deixa eu falar uma coisa para você. O mesmo sangue que Jesus derramou pela minha vida, Ele derramou pela sua. O mesmo perdão pelos meus pecados que Jesus me ofereceu, Ele oferece para a sua. Se hoje no seu coração você crê que Jesus é capaz de mudar a sua história, isso no seu coração é declarar Ele como Salvador e Senhor da sua vida, receber o sacrifício da cruz do Calvário e viver para Ele daqui para frente. Não interessa a sua idade, não interessa o tempo que você tem. Se hoje você quer começar uma nova história com Deus, eu não quero ser pastor, não estou dizendo para você ser pastor. Eu não quero ser missionário, não estou dizendo para você ser missionário. Eu estou falando para você que se você aceitar o plano de Deus da sua vida, é impossível que da sua vida Ele não faça alguma coisa. É impossível que a sua maneira de se dedicar a Deus, Deus não vai fazer alguma coisa, não tem como. Não tem como, Abraão, você dedicar a sua vida para Deus e Ele não provar que Ele é capaz de dar uma descendência do tamanho das estrelas para você. Não tem jeito, Abraão. Davi não tem como ficar lá no meio do pasto, cuidando das ovelhas, tocando a sua harpa, louvando a Deus, que Ele não vai te colocar na frente da arca, entrando com a arca de volta em Jerusalém, louvando o nome dEle. Não tem como. Essa matemática de confiar no Deus imutável e dedicar a sua vida a Ele, essa planta vai nascer, vai dar fruto, e o fruto vai ser bom, e muita gente vai desfrutar dela para a glória do nome de Jesus. Confie e creia. Pai, nós te damos graças, Senhor, nessa manhã, Jesus, porque o Senhor é todo poderoso. E sabe, Jesus, dos muitos erros que nós cometemos na nossa vida, e que o sangue do Teu Filho Jesus, ó Pai, Senhor, nos limpou, esse é um erro que nós não estamos cometendo. De entregar a nossa vida no Teu altar, Senhor.
como semente para que o Senhor plante na terra, para que o Senhor faça germinar, para que o Senhor faça crescer e dar fruto. Oh Senhor, nesse dia de plantio que o Senhor faz na nossa alma, de sonhos, de milagres, de poder, de transformação, nesse dia tão maravilhoso, Pai, que o Senhor nos deu aqui, Jesus, eu te peço, Senhor, que o Senhor faça germinar a nossa alma no Senhor, Pai, para dar um fruto para o Senhor. Confirma chamados hoje aqui, Senhor. Confirma, Pai, Senhor, mudança de vida hoje aqui, Senhor, Pai, mudança na casa, mudança, Senhor, Pai, de projetos, Senhor. Muda, Senhor, Pai, o foco da confiança dos meus irmãos. Muda o foco da confiança dos meus irmãos, Senhor. Muda o foco da confiança nossa, Senhor. Nem em carro, nem em cavalo, nem em dinheiro, nem em América, nem em Trump, Senhor Pai, nem em governo nenhum. Oh, Senhor Pai, nem nas próximas eleições, ó Senhor, ou nas leis imigratórias, ó Pai, nem no scholarship, Senhor Pai, nem no diploma da parede. Faz hoje, Senhor Pai, os nossos olhos olharem só para o Senhor. Faz os nossos olhos enxergarem a bênção, Senhor Pai, que o Senhor tem para as nossas vidas. E amanhã cedo, Senhor Pai, nos ajudar, Senhor, a regar, e depois nos ajudar a regar, Senhor Pai, e não deixar que nenhum dia na nossa vida, Senhor, nós reguemos o projeto que o Senhor tem para nós, porque ele há de germinar e há de crescer para a glória do nome de Jesus. Levanta, Senhor Pai, um povo aqui, Senhor Pai, nessa cidade, que vai mudar a história dessa cidade. Vai mudar, Senhor Pai, a história, Senhor Pai, desse país, Jesus. Eu creio, e o Senhor sabe disso, porque o Senhor plantou isso no meu coração, de uma geração, Senhor Pai, que os poderosos rejeitaram, mas que vai crescer, Senhor Pai, pelo meio deles, e não somente serão autoridades, ó Senhor Pai, mas revelarão a Tua autoridade sobre esse povo. Eu creio nisso. E que o Senhor aqui no meio desse povo, Senhor, há desses que o Senhor há de levantar, há desses, ó Pai Senhor, que o Senhor há de transformar a história desse país, com um avivamento que nunca antes nós vimos, antes que o Senhor venha buscar a Tua igreja. Despede, Senhor Pai, os meus irmãos, ó Senhor Pai, com essa bênção na vida deles, e nós te daremos a honra, a glória e o louvor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Esse nome é